Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de tarô semanal correspondente ao período do dia 28 de maio a 3 de junho. Qual o tema que eu separei para nós trocarmos uma ideia hoje através dos arcanos do tarô? 3 passos para a purificação. Então nós temos 3 momentos astrais, momentos astrológicos que vamos transmutar na linguagem dos arcanos maiores para que a gente possa ter um entendimento dessa purificação, que nada mais é do que a nossa sublimação vibracional. Então nós vamos trabalhar 6 pontos aqui, através de imagens dos arcanos, e um não será um arcano, que será a força de Quiron, que não é um planeta, não é um signo, é uma força astral que ficou na astrologia e que nessa semana, para mim, principalmente as pessoas que assistiram ao meu vídeo de astrologia, que foi postado ontem, dia 27, todo mundo sabe que essa energia está em foco essa semana. Então, todos nós temos essa possibilidade de purificação, um momento muito lindo. Por mais que as coisas estejam pesadas, as coisas estejam desafiadoras demais, não adianta nós ficarmos vibrando esse tipo de energia no sentido de não jogarmos uma energia mais sublimada na densidade que enxergamos. Aí que está o sentido da purificação. A gente só ajuda aquilo que está denso com energias leves. Por isso que a gente vê, eu acho isso muito lindo, né? Tudo isso que está acontecendo, principalmente aqui no nosso país, esse lado mais fraterno, de união. Como eu já falei, e repito aqui, quero deixar registrado nesse vídeo também, eu vejo que isso é um ensaio para a Era de Aquário, através dos rigores e desafios, que infelizmente todos nós, obviamente, estou me colocando no meio, todos nós teremos que passar para compreender, como eu sempre falo, como é que nós vamos arrumar o que a gente não vê. Então é um momento de grande exposição, eu também venho falando isso, inclusive nos programas de rádio com constância, como que a gente sabe, em relação a tudo que a gente criou, a gente vai entrar em sintonia com essa sutilização. É óbvio que vai chover o peso que a gente vem criando há várias décadas, por que não dizer assim? Então é um momento bem interessante, principalmente essa semana, de nós procurarmos sublimar a nossa força pessoal. Então, por isso que, novamente, falei ontem sobre isso na astrologia, estou trazendo esses 3 passos, que são 3 alinhamentos que nós temos no sentido astral e astrológico, que a gente vai conversar através do tarô. Lembrando sempre que tudo que eu apresentar aqui em relação a planetas, signos, tal, com associações com os arcanos do tarô, tudo isso não fui eu que fiz. Você pode seguir qualquer tipo de linha de conhecimento, estudo, que você acredite. Obviamente, é o que eu faço. Então, existe uma linha de sabedoria que eu sigo que apresenta esse determinado tipo de associação, ok? Então, tá bom. Então, com isso, vamos diretamente aos 3 passos. O primeiro passo é que nós temos a conjunção nessa semana, e isso está ocorrendo exatamente agora, logo no início da semana. Não importa se você está vendo esse vídeo depois, procura analisar como foi o início da sua semana. Nós temos a força de Marte chegando em Quiron. E quando nós falamos de Marte, nós entramos diretamente na sintonia do Arcano 11. Então o Arcano 11, ele está ativando uma energia, agora vem aquele ponto que eu falei que eu não iria colocar um planeta, está entrando em sintonia com Quiron, que é um ponto astral de cura, de purificação, de entendimento dos nossos próprios desequilíbrios pessoais. E essa energia de Quiron, como eu mostrei, está sendo ativada pelo Arcano 11. Então, esse primeiro momento, esse primeiro passo que a gente tem que ter uma reflexão em relação à semana. Como está a nossa energia pessoal quando a gente entra em situações que poderíamos dizer precisam ser curadas? Como assim? De repente a gente tem sempre objetivos, metas, a gente quer atingir alguma coisa, mas a gente muitas vezes não consegue que as coisas fluam do jeito que a gente queria. Então, com isso, esse tipo de energia, vamos colocar esse termo, está doente. Está doente em relação à nossa sintonia astral. Por quê? Porque ela não está fluindo. Ela estaria curada, bacana, legal, se ela tivesse totalmente harmonizada, equilibrada, demonstrando os caminhos que a gente
tem que trilhar para conseguir o êxito que a gente está buscando. Tudo isso que eu estou falando aqui, você pode colocar em qualquer experiência da sua vida. Muito simples. É só você olhar e falar, isso não está do jeito que eu queria. Então, com essa semana, a gente pode purificar isso. E o primeiro passo é exatamente esse. Trabalhar a energia da força do Arcano 11 junto com a força de Quiron, que é o centauro ferido. Este semideus, filho de Cronos, que recebe essa flecha envenenada de um discípulo, por engano, na sua coxa e fica sofrendo com isso, porque ele não falece como um humano normal. Ele, como ele tem o sangue, ele é filho de Cronos, Saturno, regente do ano, este é o símbolo astrológico de Quiron. Então, essa energia faz com que ele fique com essa dor constante. Então, aí que a gente começa a compreender que o verdadeiro sentido da cura, novamente, eu sei que eu vou de novo isso, mas é interessante você assistir pelo menos o início do que nós conversamos ontem na astrologia, que eu me aprofundei um pouco mais. Mesmo sentindo dores, vamos purificar a nossa energia pessoal e procurar curar aqueles que estão mais necessitados. Não é a tônica de tudo que nós estamos trabalhando? Maravilha! Então, com esse entendimento, vamos trabalhar diretamente agora essa força do Arcano 11 que se encontra com Quiron. Vamos lá. Quando nós olhamos o Arcano 11, a gente sempre vê o arcano equilibrante dos maiores. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que todo mundo entendesse, porque nós temos 22 mistérios maiores. O Arcano 11 é o ponto central, por isso que nós temos, é a minha visão pessoal, você pode ter outras, e essa é a função do tarô, despertar diretamente a nossa intuição, a nossa sensibilidade, a nossa abstração, com todo o simbolismo que ele representa, e arquétipos também. Aqui nós temos uma dama. E aqui, o próprio tarô de Oswald Wirth, que eu adoro demais, aqui nós temos o 8 no chapéu da dama, que está aqui e abre a boca do leão. Então está tudo em plena harmonia. E esse chapéu representa a incidência deífica. O 8, a Lemniscata, Atlante, representa a força do divino, a força espiritual, a força cósmica celeste. Então ela representaria isso. E o leão representaria mais a força terrena, ânima, animal, alma, aquela coisa harmonizada com as forças causais que vai ter que viver o plano da realização. Então, com isso, a gente compreende nesse arcano, por isso que o nome dele é a força, que essa energia cósmica, divina, celeste, ela praticamente comanda tudo o que acontece aqui embaixo. Então, essa energia, ela tem que estar harmonizada com essa força, porque ela vem, ela se projeta como um mistério celeste e se harmoniza com a energia terrena. Esse é o verdadeiro sentido, na minha visão, do Arcano 11, que gera força. Mas como que isso nos impacta? Vamos lá, o primeiro ponto, vamos trabalhar a dama. A dama, como eu falei, ela tem o 8 aqui, então ela representa a energia divina celeste. Diretamente aonde? O chapéu, no topo da cabeça. O que ela expressa e simboliza? Exatamente o nosso chakra coronal. Então, o chakra coronal, que tem uma força centrípeta, é um ponto, um centro de energia que temos no topo da nossa cabeça, nós podemos dizer que com o Arcano 11 ela fica ativada como uma força, um arquétipo, uma vibração astral que está impactando todos nós. E esse tipo de energia e esse tipo de força expressa diretamente que nós podemos enxergar o tipo de carregamento que nós estamos permitindo como energia idealizadora em nós. Como que funcionaria isso diretamente, que é a força centrípeta de fora para dentro do chakra coronal? Quais são as sintonias? Olha a primeira purificação que você faz com a sua força mental. O que você assiste na TV, o que você assiste aqui no YouTube, o que você escuta, o que você lê, o que você fica sintonizado com a sua vibração pessoal. Aí todo mundo, como assim o que eu fico sintonizado com a minha vibração, seja ela causal ou espiritual? Causal todos nós somos, mas muitas vezes nós nos carregamos de coisas confusas que mais vão atrapalhar a nossa energia pessoal do que literalmente demonstrar fluência. Sabe aquela coisa que quando você está sozinho, que você pensa, você não está com nenhuma referência, você dá um tempo e inevitavelmente você vai ter formas, você vai ter situações que serão vibradas por ti? Esse é o chakra coronal trabalhando. Que vem essa incidência desse arquétipo que você está se carregando
Aí desce pelos outros chakras e geram todas essas imagens, formas, sintonias e por aí vai. É aquele momento, eu acho que eu até falei isso também no vídeo de ontem, quando você vai dormir, que fica, nem que seja uma coisa rápida, fica aquele tipo de vibração mental nos seus pensamentos. Por isso que muitas pessoas que quando estão com muitos desafios, dormem de uma forma um pouco conturbada, porque ficam com essa energia de carregamento em correspondência com o chakra coronal, que tem que ser estudada. Então, qual é o primeiro ponto de purificação dessa energia? Que, como eu disse, o arcano 11 se encontra com a força de Quiron, que eu já coloquei a imagem e falei um pouco do mito, para a gente se curar mesmo na dor. Gente, nós precisamos começar a peneirar o que a gente permite como sintonia mental. Sabe aquela coisa? Falo com constância isso também. As pessoas ficam nas redes sociais, namastê, gratiluz, gratidão, paz, amor, sabedoria, tal. E na hora do vamos ver, fica se carregando através dos meios de comunicação que sintoniza, filmes, etc. Sei lá o quê. Fica se carregando de coisas puramente densas. Então não adianta você ficar postando em redes sociais, querer dizer, não, aqui é tudo bem. E na hora do vamos ver, na sua vida, no seu trato com a sua família, com as pessoas íntimas, que estão totalmente em interação contigo, você aqui, etc., nas redes, o que você vê na internet, você está se carregando de energia densa. Então é um momento extremamente auspicioso de nós procurarmos sintonizar com esta força da dama para gerar uma força verdadeira, uma ideação cósmica correspondente ao que realmente queremos. Então, esta é a primeira parte correspondente a essa energia da sutilização, que representa o desenvolvimento com uma energia sutil bacana. Você quer um exercício desse primeiro ponto da dama? Já vamos falar do leão. Não adianta, de repente, você estar com desarmonias, coisas complicadas com os outros. Como eu sempre falo, preste atenção que isso é importante e eu penso nisso com constância. Não é para a gente ser permissivo também com coisas extremamente densas, que querem se aproveitar da gente, etc. Não, não é isso que eu estou falando. Mas, normalmente, o perdão verdadeiro parte do mais evoluído. Porque quando existe um atrito, uma polaridade entre duas partes, que fica uma energia chata, densa ali, complicada, sempre aquele que abre a guarda para que a harmonização chegue, e não estou falando que é uma regra absoluta, mas normalmente quando os dois lados que estão na polaridade estão numa batalha imensa, onde cada um tem razão e na verdade nenhum dos dois tem, cada um tem um pouquinho dela e não tem também, sempre é o mais evoluído que vem para o caminho do meio, para chegar no outro. Então é o momento de nós questionarmos isso. Além de todos os carregamentos que a gente permite. Aí sim, você está começando a trabalhar a dama e você está pronto, porque vocês podem ver que a força ativa vem dela, que é o resultado do carregamento espiritual para você harmonizar o lado terreno, ou vamos dizer assim, o lado humano, o lado das realizações. Este leão aqui, ele representa diretamente o quê? O nosso chakra raiz ou básico. Primeiro a dama em cima, daí a incidência e o 8 no chapéu dela, depois o leão, o chakra raiz. Que esse é uma energia completamente oposta, no sentido de vibração, que este carrega e este descarrega. Por isso que ele é chamado de raiz. Tudo que você carregou inicialmente vai enraizar com ele na Terra. Então este leão simboliza exatamente essa força terrena, impactada pela força celeste. E qual é o grande convite para a gente encerrar esse primeiro passo, que é a conjunção de Marte, que representa diretamente este arcano, juntamente com Quiron, que eu já mostrei aqui para vocês, o centauro ferido. O que nós precisamos compreender? Esse chakra raiz, ele representa diretamente as realizações ou como enraizamos todas essas energias e forças que a gente permitiu se carregar com a dama do arcano 11. Então essa energia e essa força, ela questiona a gente do seguinte modo. Chegou o momento da gente curar e purificar também
as nossas realizações diretas com esses carregamentos que estão gerando desgastes, que estão gerando realizações que não condizem com os nossos objetivos. Sabe aquela coisa que o pessoal fica com aquela insistência teimosa, não é nem persistência numa coisa que a gente sabe que realmente vai dar certo com a nossa força. Não, é aquilo que fica teimando, teimosia, em coisas que são totalmente confusas, não tem nada a ver com o propósito delas, e nessa semana nós podemos receber esse recado através do arquétipo do leão. Que você está, de repente, despendendo a sua energia pessoal em coisas que, de repente, você já deveria estar pegando um pouco mais leve. Ou, pelo menos, começar a ajustar da forma correta com carregamentos que tenham a ver com o que realmente você busca. Você começa a enxergar as suas ações errôneas, o seu dispêndio de energia que não está condizente com o que você quer que realmente se realize. Tudo isso agora começa a ser demonstrado com a força, o equilíbrio e a harmonização. Então a gente percebe nitidamente que neste primeiro passo, a verdadeira força representa a harmonização da energia celeste com a energia terrena. Não adianta também ter excelentes ideias, como eu sempre falo, e está tudo maravilhoso, mas não faz nada. Fala, 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 fala e não faz. Tem que curar isso, tem que começar a fazer. E não adianta fazer, fazer, fazer e não ter resultados, porque não se carrega das energias adequadas. Vejam que lindo este primeiro momento de purificação que envolve essa conjunção de Marte com Quirón no início da semana. Como eu já falei, se de repente isso acontece com constância aqui, as pessoas estão vendo este vídeo no final de semana, procura analisar como foi o início da sua semana, que sinais que de repente você pode ter recebido nas suas experiências principais que demonstram que não existe a força verdadeira, porque está muito celeste e pouco terreno, ou está muito terreno e pouco celeste, tudo que eu falei agora, os carregamentos e as realizações, que ficam de uma forma bem clara quando a gente observa o arcano aqui. Ninguém machuca ninguém, está todo mundo com uma energia perfeita, está todo mundo com uma energia harmônica, aí surge a força e por isso que ele é o arcano central dos 22 maiores. Eu acredito que ficou bem claro esse primeiro passo, né? Agora nós temos um segundo passo que representa diretamente o alinhamento de Vênus com o Sol. Isto representa uma força que estará presente mais no meio da semana para o final. Quando falamos desse tipo de energia, quando nós falamos de Vênus, nós falamos diretamente do Arcano 3. Seria como se o Arcano 3 entrasse no coração do Arcano Mundo, como se ele estivesse aqui no meinho. Então, se você topou este primeiro passo, porque é o seguinte, não dá para você falar, vou trabalhar só o terceiro. Só se você tiver certeza que o primeiro e o segundo estão totalmente perfeitos. Eu, pelo menos, acredito que no meu não. Tudo que eu falo aqui eu procuro colocar em prática. Então, observem aqui o Arcano 3. Como eu sempre falo, as nossas conexões que nós fizemos com o Arcano 11, que nós começamos a colocar em realização, a dama junto com o leão, com o Arcano 3, a gente enxerga se isso está gerando bons frutos ou se ainda existem algumas coisas que devem ser revistas com o Arcano 11. Este arcano, o Arcano 3, ele deixa de uma forma bem clara a purificação de nós enxergarmos tudo que nós trabalhamos com o Arcano 11, que está modulado por Quirón, se isso está dando para nós um reposicionamento onde nós nos tornamos vitoriosos. Ou seja, como eu sempre falo, esses 4 seres que é a esfinge desvelada, ela não está híbrida. Esfinge quer dizer estrangular, asfixiar. É uma energia assim pesada, por isso aquele enigma de desvendar a esfinge. Esse arcano, a vitória, porque está desvendado. Está tudo harmonizado, equilibrado. E o Arcano 3, como Vênus, ele representa todas aquelas realizações que você fez com a harmonização do Arcano 11, começando a ser uma energia maravilhosa que está presente no seu ser,
onde você combateu todas as suas imperfeições, continuou com a sua inspiração no sentido realizador, então você começa, como eu disse, a perceber que isso está dando frutos. Este é o segundo momento de purificação. Se você perceber que, de repente, o que você trabalhou no início da semana com um reposicionamento, trabalhando conexões sadias, conexões com o que realmente você quer, colocando conteúdo e começando as realizações, se você percebe que mesmo assim os frutos não chegam, existem coisas a serem revistas. Este arcano aqui, a gente poderia dizer, esse arcano de Vênus, ele representa diretamente a prova dos 9 como o segundo momento do primeiro. Então ele, como primeiro passo do segundo momento, a partir do meio da semana para o final, ele já começa a demonstrar, olha, os frutos estão vindo, das pessoas que realmente estão fazendo a coisa correta. Se os frutos começarem a não chegar, existe ainda uma vitória que deve ser feita com um reposicionamento com o arcano mundo. Porque aqui no arcano mundo nós temos o que? A mente, as emoções, a energia, as realizações. Este é o enigma da esfinge, fluindo, indo de uma forma bacana, indo de uma forma legal. Então a gente se sente vitorioso. Poderíamos dizer que esse segundo momento, agora de uma forma bem clara, sendo que o primeiro nós já fechamos. Se você fizer o seu trabalho do primeiro momento de uma forma, o primeiro passo de uma forma legal, esse segundo passo, você tira a famosa prova dos 9, os resultados começam a surgir a partir do meio da semana. Então você se tranquiliza com a sua mente, você fica feliz com a sua energia emocional, você coloca a sua energia com prazer, que isso é Vênus também, para que os frutos fiquem ainda mais bonitos, mais belos. E todo esse tipo de força junto da realização, porque tudo começa a andar. Quem perceber a partir do meio da semana que os frutos não vêm, porque tudo tem o seu tempo certo também, não dá para você querer que uma coisa extremamente complicada ela já demonstre frutos no sentido de realização e colheita imediatamente. Às vezes é preciso ralar um pouquinho, isso que representa diretamente a energia do arcano 3 também, que a gente tem que ralar, tem que trabalhar, por isso que eu considero esse um arcano de gestação, os 9 meses de Vênus, o nascimento de coisas, tanto para homens ou mulheres. Então tudo tem o seu tempo, mas você começa a sentir, se você está trabalhando legal, que você sossega, você vence a esfinge, sua mente não te incomoda, as suas energias emocionais estão bem resolvidas, você tem energia mesmo e vitalidade para fazer e realizar, você está feliz. Todo mundo gosta de trabalhar e produzir de uma forma feliz. Já se a prova dos 9 vier, que você ainda não fez o primeiro passo da forma adequada, você não vai vencer a esfinge, você não vai enxergar a sua própria árvore ou sua plantinha que você está cuidando, não vai ter flor, não vai ter fruto, as coisas continuam complicadas. Então, com isso, eu recomendaria que você revisse o primeiro passo. Vocês estão compreendendo que bacana isso? Então, tudo isso representa, como eu coloquei no temário, a nossa purificação. A purificação para quê? Para que a gente chegue no nosso intento. Eu acredito que agora ficou bem claro, né? Agora nós vamos trabalhar diretamente o terceiro passo. O terceiro passo representa a conjunção de Mercúrio com Urano. E quando falamos da energia mercuriana, que eu mostro com constância aqui, nós temos diretamente o arcano 17. E este arcano 17, ele encontra a energia do arcano 1, que está, para mim, na minha associação, diretamente junto de Urano. Então, este arcano Urano e este arcano Mercúrio. O que representaria essa conjunção? Nós começamos a semear, cuidar, porque está valendo a pena, com muita inteligência. Olha aqui a própria esfinge, vamos dizer assim, que representam aquelas 4 forças que estão presentes no arcano mundo, aqui sendo manipuladas pelo mago. Então, este terceiro e último passo representa, como eu sempre coloco em relação a isso, esse ser, ele não perde a conexão. Seria mais ou menos como se fosse o arcano 11. Aqui está a dama. Olha o 8 aqui do chapéu dela. Ó. São 8 estrelas. Uma maior,
com 7 estrelas menores. Então ele está sintonizado com essa parte divina e está realizando. Ele representaria diretamente o leão, mas o leão feliz, o leão acreditando, o leão com as experiências do passado mal resolvidas, não fica com aquelas coisas, sabe? Ah, porque isso, tal, não, está bem resolvido, e com isso existe o equilíbrio perfeito. Poderíamos colocar aqui também o leão e aqui a dama, e aí várias associações continuam. Então, nesse terceiro passo, representa diretamente aquele ponto que eu falei no segundo. Tudo tem um momento certo para demonstrar o seu fruto. Mas você percebe que está andando, sabe? Vou dar até um exemplo aqui para vocês entenderem esse arcano 17 com Mercúrio nessa semana. É assim, você está com uma mudinha pequena, aí você vai, deixa eu plantar ela. Aí você vai ali, você planta, depois de alguns dias você olha, pô, caramba, olha, ela pegou. Sabe aquela coisa? Tu não sabe o que eu estou falando, não é possível que não. Fala, pegou. Pô, então é certeza que se eu cuidar, se eu ficar ali, eu tenho certeza que virá o fruto. Ó, o segundo passo. Mas para que esse fruto venha, o que eu preciso? Eu preciso, de repente, adubar, preciso cuidar de uma forma diferente, colocar algumas coisinhas. É o cuidado da plantinha, vamos dizer assim. Aí é o arcano 1, onde você tem a informação correta e você sabe utilizar com inteligência todos os atributos desse cuidado que você tem em relação às suas experiências. Esta é a força direta do terceiro passo. Semear, cuidar, entender que tudo tem o seu tempo, nunca deixando de acreditar, mas atuando aqui com inteligência, que representa o arcano 1. Esta é a conjunção que tem um atributo mental fantástico de Mercúrio com Urano, que é o arcano 17 com o arcano 1. Então eu poderia dizer que esse terceiro passo de purificação é o seguinte: se você age com o primeiro passo e com o segundo passo, e você percebe que existe uma fluência, que as coisas estão indo, não é por causa disso que você vai largar. Começaram a entender? Mantenha fixo na sua inteligência que, se você cuidar, olha o arcano 17, acreditar que o fluxo vem no sentido dessa plantinha gerar um fruto que representa você e seu objetivo, utilize com inteligência. Horas utilizando a espada, que de repente é a espada da sabedoria, utilizada como uma mente bem direcionada, a força do bastão, que é a motivação da conexão sempre presente, uma energia emocional bacana com a taça e, por fim, a energia da moeda, que é realizar com todos esses pontos. Isso vai dar o fruto correto. E observem que o arcano 1, que é o último que eu deixei, tem o mesmo chapéu do primeiro que eu falei, que é a dama. Só que aqui ele não está harmonizando ainda com o primeiro passo, aqui ele está produzindo. É o mago através da realidade terrestre. Então, como um resumão total, se carregue de energias boas o primeiro passo. E com essas energias boas, procure ver se você está realizando ou fazendo as coisas de uma forma correta. No segundo passo, você começa a observar se os frutos vêm. E se eles vêm, você tem que continuar com uma energia forte de cuidado com esse caminho novo que você criou, tendo a sua sabedoria, que representa o conhecimento colocado em prática. Então, tudo isso representa a nossa purificação pessoal, para que tudo comece a fluir da forma adequada e nós começarmos a ter, nesse momento de tanta densidade, a gente começar a curar o denso com o sutil. Então a opção é nossa, de sermos seres sutis, mais purificados, que realmente podem ajudar, ou seres que vão ficar totalmente na densidade, sem um posicionamento e não sabe como agir. Uma coisa que eu aprendi, que é um aforismo iniciático: nenhum desafio vem para nós que a gente não seja capaz de superá-lo. Isso é proibido pela lei divina. Então você que está me ouvindo aqui, que de repente pode estar num desafio extremamente denso, pesado, tenha certeza que você tem a força da reconstrução. Se isso chegou para você, você vai ter os meios e as possibilidades de sublimar, purificar a sua energia pessoal e começar de novo e achar o caminho correto
para que você vença isso, porque um desafio representa que tudo está em jogo, por isso que eu gosto dessa palavra. Você tem a condição de mudar esse jogo, ok? Então, para mim, são esses 3 os passos da purificação. E não esqueça, se você realmente olha e fala assim, pô, Newton Schultz, eu gosto da sua maneira de ver o tarô, a astrologia, a cabalá, a numerologia, a radiestesia, que são linhas de conhecimento que eu estudo praticamente há 4 décadas, cara, desde a minha adolescência. Então, se você está afim de estudar comigo, olha aqui o site, newtonschutz.com.br. Já está terminando o nosso bate-papo. Você coloca ali no seu navegador, é o meu site, ali tem muita coisa legal para você conectar, para você ver, de repente para você baixar. Tem muita coisa, a maioria ali é tudo gratuito. Mas, se você quiser estudar comigo, também tem o ícone ali que está escrito cursos online. Você vai ver que existe muita coisa, tem a descrição de cada um deles e você pode até se tornar um profissional. Porque todos os meus cursos têm certificado no final. E eles são parcelados em 12 vezes, você vai ver que é um custo pequeno. Se você, e como eu já venho falando, essas linhas de conhecimento, elas representarão um crescimento muito grande com os desafios que eu vejo, espero estar enganado, que estão se acentuando cada vez mais. Então está tudo na nossa mão. Se você quiser estudar comigo, você vai ter todo o meu acompanhamento da minha equipe, você não vai ficar sozinho. Você tem dúvidas, você escreve para a gente te responde. Então, você vai ter o nosso acompanhamento e, como eu disse, você pode se tornar um profissional. Quantos? Milhares de pessoas que eu já formei ao longo desses 40 anos. Eu não coloco em números, mas é certeza que são milhares. Se você quiser fazer parte de um deles, basta você acessar newtonschutz.com.br e ali você tem diretamente essa possibilidade de ver esses cursos online que estão disponibilizados para vocês, ok? E para finalizar, você tem uma segurança 100%. Por quê? Eu adquiri. Você tem 7 dias a partir do dia de compra. Não curtiu? Não gostou? Você pode pedir a sua restituição de forma integral, porque todo mundo nesses 7 dias recebem só as aulas iniciais, por causa dessa garantia que a gente dá. Então, segurança 100%. Muda a sua vida, você tem essa condição. Então é isso, galera. Continuamos aí, fortes, firmes, presentes, com o conteúdo. Espero estar sempre contribuindo com vocês. Vamos trabalhar esses 3 passos de purificação que estão presentes com os arcanos do tarô, ok? E fecho o meu vídeo, como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o nosso próximo encontro.